Jesus não espera por perfeições, espera por pessoas dispostas a ouvir. Foi um encontro inesperado em um poço de água, no calor do meio-dia. Um homem cansado pede algo simples, um pouco de água, mas o que parece ser apenas uma conversa casual se transforma em uma das revelações mais profundas da Bíblia. Uma mulher rejeitada por todos, um judeu considerado mestre, e uma conversa que rompe barreiras culturais, religiosas e sociais. O que Jesus disse para aquela mulher mudou não só sua vida, mas o destino espiritual de gerações. Jesus e a mulher samaritana, registrada em João 4. Vamos explorar esse encontro com riqueza de detalhes, entender o contexto histórico, social e teológico e revelar verdades simbólicas que vão além do texto, incluindo o papel da energia feminina, a busca pela verdadeira adoração e como Jesus revelou sua identidade divina a alguém que ninguém mais queria. Este conteúdo é especialmente valioso para líderes cristãos, mulheres que buscam propósito, jovens em busca de identidade e todos que desejam compreender o amor de Cristo em níveis mais profundos. Naquele dia quente do meio-dia, Jesus caminhava pela Samaria. Seus discípulos tinham ido comprar comida, e ele, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço de Jacó, próximo à cidade de Sicar. Era um lugar histórico, pois fora escavado pelo patriarca Jacó muitos séculos antes, e os samaritanos o consideravam sagrado. Enquanto descansava, uma mulher veio buscar água, sozinha, sem companhia, como se quisesse evitar olhares julgadores. Ela carregava um cântaro vazio, mas também trazia consigo uma vida marcada por dor, fracassos e rejeição. Tinha tido 5 maridos e vivia com outro homem sem ser casada. Era excluída até mesmo pelas outras mulheres da cidade, que iam ao poço pela manhã, enquanto ela vinha sozinha no calor do dia. Quando Jesus lhe pediu água, ela ficou surpresa. Os judeus evitavam qualquer contato com os samaritanos. Havia hostilidade histórica entre esses povos. Além disso, era incomum um rabino falar com uma mulher desconhecida, ainda mais uma com passado tão complicado. Mas Jesus não via raça, status ou pecado, via alma, e decidiu revelar a ela mistérios que poucos haviam compreendido. Ele respondeu: "Se você soubesse o dom de Deus e quem é aquele que lhe pede água, você teria pedido a ele, e ele lhe daria água viva." A mulher, intrigada, perguntou como isso seria possível. Afinal, o poço era profundo e Jesus não tinha balde. Mas Jesus falava de outra coisa. "Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pois a água que eu der será dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher, movida por curiosidade, pediu essa água. Foi então que Jesus tocou no coração dela. Pediu que chamasse seu marido. Quando ela respondeu que não tinha marido, Jesus revelou tudo sobre sua vida, mostrando que conhecia suas escolhas, seus erros, suas feridas. Diante disso, a mulher reconheceu que estava diante de alguém especial. Disse: "Senhor, vejo que és profeta." Ela tentou mudar de assunto, levantando uma velha discussão religiosa. Onde adorar? Os judeus diziam que era em Jerusalém, os samaritanos afirmavam que no Monte Gerizim. Jesus respondeu algo revolucionário: "Vinde, vós e eu vos ensinarei. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas diante deste povo." Não importava o local, importava o coração. Importava a verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Foi ali, diante de uma mulher solitária e marcada pelo passado, que Jesus fez uma das maiores revelações de sua identidade: "Eu sou o Messias." Essa foi a primeira vez que Jesus declarou abertamente que era o Cristo, e não foi a um doutor da lei, nem a um fariseu. Foi a uma mulher samaritana, rejeitada por todos. Ao voltarem, os discípulos estranharam que Jesus estivesse falando com ela, mas não perguntaram nada. Enquanto isso, a mulher deixou seu cântaro, correu para a cidade e começou a gritar: "Venham ver um homem que me contou tudo o que fiz."
Poderia este ser o Messias? Muitos vieram, ouviram Jesus e creram nele. E ficaram 2 dias com ele, e mais ainda creram por causa de sua palavra. Esse encontro não foi acidental. Foi intencional, foi planejado, foi poderoso. O momento crucial foi quando Jesus revelou sua identidade divina a uma mulher que nada representava segundo os padrões humanos. Ela era mulher, e as mulheres eram frequentemente ignoradas nas discussões religiosas. Era samaritana, e os samaritanos eram vistos como hereges pelos judeus. Tinha um passado moralmente questionável, e era justamente a pessoa escolhida por Jesus para receber a maior revelação até então. Isso nos mostra que Deus não vê como o mundo vê. Ele não se impressiona com posição social, não se intimida com o passado e não precisa de títulos ou credenciais. Ele procura corações sinceros, sedentos de verdade, anestesiados por dor, mas prontos para serem transformados. Ela, que fugia dos olhares, tornou-se mensageira do reino. Que ironia! Quem era invisível aos olhos do mundo tornou-se visível aos olhos de Deus. Quem era rejeitada pelos homens tornou-se instrumento nas mãos do Salvador. Além disso, há uma dimensão simbólica muito profunda. Jesus falou de água viva, que brota em nós como fonte de vida eterna. Isso apontava para o Espírito Santo, que viria após sua morte e ressurreição. E Jesus mencionou que Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Uma mudança radical no conceito de adoração. Essa revelação não foi apenas para ela, foi para todos nós, para cada pessoa que já se sentiu indigna, rejeitada, perdida. Jesus falou: "Eu sou o Messias", e continua falando hoje: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Essa história nos ensina verdades profundas sobre graça, propósito e dignidade. Primeiro, ela mostra que ninguém está fora do alcance da salvação. A mulher samaritana não era uma figura pública, não era parte de um grupo religioso, não tinha títulos, tinha vergonha, tinha medo, tinha cicatrizes. E mesmo assim, Jesus a encontrou e a transformou. Segundo, aprendemos que Deus não tem favoritos, Ele tem filhos. Em um tempo em que os homens eram vistos como únicos portadores da autoridade espiritual, Jesus confiou a uma mulher a missão de anunciar o Messias. Ela se tornou a primeira evangelista da Bíblia. Foi a primeira a sair e contar a outros sobre Jesus. Como Paulo escreveria mais tarde: "Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus." Gálatas 3:28. Terceiro, vemos o poder da verdade libertadora. Jesus não a condenou, revelou-lhe o que ela precisava ouvir. Falou de Deus com simplicidade e clareza, e isso a libertou. Hoje, muitos ainda buscam liberdade em religião, rituais, autoajuda. Mas a verdadeira libertação vem de ouvir a voz de Jesus e crer em sua promessa. Também aprendemos sobre intimidade com Cristo. A mulher não precisou de templo, nem de cerimônias. Precisou de encontro pessoal, de resposta honesta, de um coração aberto. E isso é o que Jesus deseja de cada um de nós. Conhecimento intelectual não salva. Conexão real com Ele, sim. Outra grande lição é sobre missão e propósito. A mulher não foi apenas salva, foi enviada, saiu para pregar, testemunhar, chamar outros ao encontro com Jesus. Quantos de nós paramos na salvação e esquecemos da missão? Finalmente, esta história nos lembra que Deus usa pessoas improváveis. Mulheres, crianças, estrangeiros, pecadores. Não por acaso, mas por escolha. Porque o reino de Deus não se constrói com perfeições humanas, mas com paixão divina. Você já se sentiu indigno de ser usado por Deus? Já pensou que seu passado te impede de servir ao reino? A mulher samaritana tinha 5 maridos e vivia com um homem que não era seu marido. E mesmo assim, Jesus a escolheu para anunciar sua identidade. Será que Jesus ainda faz isso hoje? Será que ele ainda escolhe os fracos para confundir os fortes? Os desprezados para humilhar os orgulhosos? Os pecadores para glorificar o Salvador?
E se o encontro de Jesus com a mulher não fosse apenas uma história antiga, mas uma imagem do que ele deseja fazer com você agora? Será que ele não está batendo à porta do seu coração, oferecendo águas vivas, prometendo libertação? Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu invisível, rejeitada, inútil? Jesus acha que não. Ele vê potencial. Ele vê redenção. Ele vê missão. Hoje muitas pessoas estão espiritualmente secas, emocionalmente cansadas, fisicamente sobrecarregadas. Buscam sentido, significado, propósito, mas bebem de poços vazios. Relacionamentos passageiros, drogas, religiosidade vazia, sucesso efêmero. Jesus diz a cada um de nós: eu tenho água viva, uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa água não é simbólica, é real. É o Espírito Santo que nasce em nós quando aceitamos Jesus como Salvador. Ele não apenas limpa, ele transforma. Não apenas perdoa, ele restaura. Busque encontro pessoal com Jesus. Nada substitui isso. Você pode ir a 1000 igrejas, ler centenas de livros, orar 1000 orações, mas sem conexão real com Cristo, seu coração permanece vazio. Liberte-se do passado. A mulher não negou sua história, reconheceu-a, e Jesus não a condenou. Ofereceu nova chance. Hoje, você pode largar culpa, arrependimento, vergonha. Jesus não quer que você carregue peso. Quer que você beba da fonte. Assuma sua missão. Assim como a mulher saiu para pregar, você também tem uma história para compartilhar. Não importa quantas vezes caiu, importa quantas vezes levantou com Jesus. Como Tiago escreveu: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. O convite continua de pé. O poço da graça ainda está aberto. A água da vida ainda flui. Você só precisa estender o cálice. A verdadeira adoração não depende de templos, mas de transparência.